Olha, se você está aqui neste episódio é porque você quer vender mais, você quer ter alta performance, você quer de fato alcançar mais resultado na sua carreira, mas como que a gente equilibra isso de forma que a gente tenha alta performance, mas não destrua o que está em volta e consiga de fato avançar de forma sustentável? Como é que você pode direcionar a sua carreira de forma eficiente? Tudo isso nós vamos ver neste episódio aqui com ela, que eu tenho uma admiração profunda. Para mim é uma grande referência de mãe, empresária, de audácia nos negócios e principalmente de realização. Ela que tem um coração gigante e eu até falo para ela toda vez que eu encontro que de cara eu já gostei demais dela, do marido dela, da família e tenho o prazer de hoje chamar de amigos até, que é a grande Laís Trindade. Ela que é referência em alta performance, em nutrição, na vida e nos negócios e tem muito a te ajudar a ver na prática como você pode ter alta performance nos negócios, mas também na sua vida pessoal, na sua saúde, na sua família. Esse episódio vai te dar muitos aprendizados sobre trabalho, carreira, sobre a vida, sobre a família. Tenho certeza que está imperdível e, claro, comenta aqui abaixo. Ao longo do episódio, vai colocando tua opinião, vai trazendo teu ponto de vista. Compartilha com todo mundo e não deixa de dar o seu joinha, de curtir, que isso nos ajuda a fazer com que esse episódio chegue ao máximo possível de pessoas. Pega papel e caneta na mão, presta atenção ao máximo, participa, compartilha, que esse episódio está de fato imperdível. Vamos nessa? Minha amiga, olha, é o seguinte, tem pessoas que a gente se esforça pra gostar e tem pessoas que de cara a gente já se conecta e gera amizade e foi assim comigo em relação a você e ao André. Eu tô muito feliz que você tá aqui, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. E é exatamente isso, viu? Saiba que a recíproca é verdadeira. E a nossa conexão foi de cara. Verdade, verdade. Eu lembro desde a primeira reunião você falou comigo já, viu um anúncio meu, você já falou comigo, olha, eu quero, já gostei de cara, a gente já se conectou, foi a venda, uma das vendas mais fáceis que eu já fiz. Ela que pediu para comprar, não foi eu que vendi. Cliente ideal, né? Foi o cliente ideal ali. Todo dia eu oro a Deus e digo, Deus, manda mais Laíses na minha vida. O nível de consciência já estava elevadíssimo. Elevadíssimo. Você tocou na dor, é ele que a gente precisa. Maravilha, maravilha. Muito feliz de estar aqui. E fala pra turma aqui, o que é que você vende? Vamos lá, o que é que eu vendo? Bom, eu sou nutricionista, mas também sou sócia-diretora, como você sabe, da The Neuro Academy, que é uma escola de desenvolvimento humano. Então, eu vendo consultas, eu vendo minhas palestras, eu vendo minhas consultorias, mas também a gente vende educação, através dos nossos treinamentos, das nossas imersões e também da nossa pós-graduação em neurociência cognitiva e comportamental. Então é isso que a gente vende. Educação realmente que transforma, né? Conhecimento que transforma. Vocês têm noção do nível de profundidade que a gente vai ter aqui nesse episódio? Olha, eu até separei aqui algumas perguntas que não podem faltar, mas tem muita coisa pra gente aprofundar. Inclusive, o último episódio que eu gravei aqui, a gente falou muito sobre as pessoas estarem com um vazio, um buraco existencial, e aí vai pra estética, vai pra uma série de coisas. Ao mesmo tempo, as pessoas falam muito de alta performance, que você tem que ser workaholic. Como é que faz para ter esse desenvolvimento humano equilibrado e gerar resultado de fato, né? Lucas, eu acho assim que uma das coisas mais importantes, até para iniciar essa conversa, né, pegando o gancho aí da sua pergunta, é o seguinte: é, fala-se muito sobre alta performance em um nível de perfeição. Só que isso não existe. E também um equilíbrio que quando a pessoa, ela meio que é o buraco negro, quando a pessoa ela começa a olhar para a vida dos outros e ver, caramba, alta performance, eu preciso ser perfeito, preciso ter equilíbrio. Não é assim. A verdade é essa. Por exemplo, hoje você é pai, Sim, né? Então, empresário, você tem a sua carreira, você tem sua família e você tem Maia. exato. E muitas vezes, quando você precisa acelerar no seu lado profissional, concorda que algumas coisas elas precisam ser negociadas com sua esposa Sim,
Total, com total. relação à Maia. Então, não existe um equilíbrio. Então, alta performance não é sobre equilíbrio. Agora, a gente precisa ter muita clareza de onde a gente quer chegar e equalizar os nossos papéis. Então, eu acho que pelas pessoas falarem que alta performance é essa questão de perfeição e equilíbrio, é que as pessoas estão ficando adoecidas. Sim, Por quê? Porque as pessoas acreditam nisso como uma verdade absoluta. E no jogo real, não é assim que acontece. Então, eu acho que é por aí, sabe? perfeito. E aí a pessoa começa um nível de comparação, né? Poxa, eu tô entregando o meu máximo aqui, mas fulano tá acordando 4 horas da manhã e eu tô acordando às 7. Peraí, eu acho que eu tô ficando pra trás. Ah, não, eu tenho que fazer mais um curso, eu tenho que... Como que a pessoa começa a equalizar isso? Quais os primeiros passos pra isso? Eu acho que, e aí eu vou até pegar o gancho que você falou no início, que eu era a sua cliente ideal, né? Que eu já cheguei, foi a venda, uma das vendas mais fáceis que você teve aí. Por quê? Porque eu tenho muita clareza. Perfeito. Então, eu acho que o primeiro passo é isso. É você ter clareza do que você quer construir, seja na sua carreira, seja no seu negócio, seja na sua vida pessoal, e traçar esse plano, Uhum. um planejamento de onde, o que é que eu preciso fazer, quais são as ações. Por quê? Porque quando a gente não tem clareza, a gente começa a olhar para fora e ver todo mundo fazendo um monte de coisa, tendo um dia altamente produtivo. E aí, obviamente, o que é produtividade? Né? Produtividade não é agenda cheia, não é agenda lotada. Perfeito. Não é sobre isso. É, mas, às vezes, a gente precisa estar com a agenda cheia. Por quê? Porque a gente sabe onde a gente quer chegar e sabe que aquilo ali faz parte do Do processo. processo. Do processo. Então, muitas vezes, por a gente não sabe, a gente não tem clareza de onde a gente quer chegar, Uhum. aí olha para fora e vê, tá faltando mais um curso, eu preciso investir nisso, eu preciso investir naquilo. E tempo é um ativo totalmente escasso, dinheiro também. Uhum. Então, até nisso, para a gente fazer as escolhas assertivas, de onde colocar meu tempo, dos convites que a gente. Que Que a gente recebe. isso, eu costumo dizer o seguinte: toda oportunidade é uma oportunidade. Mas será que essa oportunidade é para mim? Perfeito. Será que é coerente com o que eu quero construir? Porque se não for, a melhor resposta é não. Verdade. Muito obrigada. Não. Então, você não tem que estar em todos os ambientes. Você não tem que fazer todos os cursos. Você não tem que se conectar com todas as pessoas. Às vezes aquela pessoa, não é que a pessoa é ruim, não é que a pessoa não é interessante, não é sobre isso. É porque não é coerente com o que você, Com o que você com o que quer. você quer, com o que Exato. você quer construir. Exato. Então, quando eu entendi isso, as minhas decisões, elas foram muito mais assertivas. Os meus investimentos foram muito mais assertivos em cursos, em eventos, Uhum. em imersões, enfim. E eu passei a ter outro resultado na minha vida pessoal e na minha vida profissional. E, Lucas, uma das primeiras conversas da gente, você me falou uma frase que, de verdade, eu preciso dizer isso aqui. Eu já até falei para você, mas eu preciso falar aqui para as pessoas, né, que estão assistindo, que Lucas disse o seguinte: se você não vende, você está atrapalhando o mundo. E eu tinha muitas crenças sobre vendas. Até porque a minha primeira graduação eu vim do direito, né? Depois eu fui para a área da saúde. E a área da saúde é que a gente não fala sobre vendas mesmo. A Perfeito. gente sai pensando que a gente só precisa de técnica, conteúdo técnico. Mas eu vendo consulta. O paciente é meu cliente. Então, como eu posso potencializar isso? Então, eu tenho muita vergonha com relação a vendas. Só que, na verdade, quando eu não vendo, se o meu produto é bom, se o meu serviço é bom, se eu vou transformar as pessoas, eu estou atrapalhando mesmo a vida A vida daquelas dela. pessoas e do mundo. Então, isso aí realmente foi uma virada, sabe? Uma Perfeito. mudança de mentalidade, uma expansão, assim, de mentalidade que mudou o meu jogo. Perfeito. Perfeito. Mudou o meu jogo. Maravilha, viu? Fico feliz demais, demais, demais com isso, viu? E como que foi esse caminho aqui? Você vinha falando de clareza do que quer fazer. Nem todo convite é uma oportunidade para mim. Pode ser uma oportunidade excelente, mas talvez para mim não seja naquele momento. Inclusive, agora faz 2 semanas que eu entrei num projeto que há 2, 3 anos a pessoa vem falando comigo.
o Júlio, que eu conheci no mercado imobiliário, e ele vinha, cara, vamos fazer isso aqui, nunca dava certo, e agora encaixou. E tá funcionando bem pra caramba, inclusive em 2 semanas a gente já entregou bastante resultado, porque houve esse encontro da oportunidade com fazer sentido de fato, né? E você veio do direito, depois foi para nutrição, depois para educação. Vamos falar um pouquinho dessa jornada. Como Não que tem era nada a ver, quando né? você estava lá no direito? O que faltava que fez você pensar em fazer algo diferente? Então, eu sempre fui muito estudiosa. Então, estudar para mim nunca foi problema. Então, na época do direito, eu não, de verdade, se você me perguntar, Laís, por que você fez direito? Eu não sei lhe responder. Eu sei responder por que que eu não quero direito. Aham. E tá tudo certo. Às vezes é importante a gente saber o que também não quer. Sim. E aí eu comecei a fazer direito, até porque na minha época, não vou falar de idades aqui, né? Embora eu seja jovem, mas ou se fazia medicina, ou direito, ou engenharia. E aí eu fui pro direito. Muito estudiosa, me dediquei, só que quando eu realmente finalizei, inclusive eu até passei no exame de ordem antes de concluir, aí fui morar em São Paulo, fui fazer pós, eh, eu senti um vazio. E por eu ser muito, estudiosa e muito aplicada em tudo que eu faço, eu comecei a me perguntar: "Por que que eu não estou tendo sucesso? O que é que está faltando?". Só que não adianta. Um dos pilares do sucesso é a gente amar o que faz. Até porque a gente passa muito mais horas trabalhando do que qualquer outra Qualquer coisa. outra coisa. Então, se a gente não ama o que faz, cara, vai ser muito difícil você realmente, né, progredir. Transcender ali Isso, a transcender, carreira. exatamente, na carreira. E faltava isso. E eu olhava, para amigos que já estavam tendo resultado, lógico que existe também o fator tempo, né, isso precisa ser respeitado, e eu me questionava demais, eu disse: "O que é que está acontecendo?". E na verdade depois que eu, entrei também no mundo do desenvolvimento humano, eu comecei a entender o porquê que eu não conseguia, justamente porque eu não estava feliz fazendo aquilo ali. E aí, à época, eu fui para São Paulo, fiz pós na PUC, mas quando eu ia para o mercado de trabalho, pra questão da advocacia, aquilo ali nossa, eu me lembro que eu ficava no dia de audiência, por exemplo, eu não ficava bem. E talvez se eu tivesse continuado, eu poderia, por exemplo, ter tido um burnout, não sei, né, que é justamente o esgotamento, mental, emocional, em virtude do ambiente de trabalho, não sei. Uhum. Eh, e aí, eu sempre gostei, primeiro que eu fui uma criança e um adolescente, aí tem muita conexão com a minha história de vida, né. Eu fui uma criança e uma adolescente obesa, e eu venci a obesidade, eu entendi que eu precisava realmente não era sobre fazer dietas apenas, era sobre, construir um estilo de vida saudável, criar realmente uma mentalidade que fosse para o resto da vida. Uhum. Então, quando eu nos meus momentos de lazer, eu sempre estava lendo e estudando sobre isso. Sobre saúde, sobre alimentação e sobre estilo de vida saudável como um todo. E aí eu me lembro demais que eu fazia, a minha especialização era num prédio da PUC que era na Consolação. Do outro lado tem a Mackenzie. E teve um dia que eu atravessei e fui olhar, quando era o vestibular para nutrição. Nutrição. E aí quando só que já era o último ano que eu estava em São Paulo, eu passei 4 anos em São Paulo. Finalizei a minha especialização e vim. E aí eu disse: "Não, vou deixar para fazer em Natal". Só que quando eu abri a boca para dizer que eu ia fazer nutrição, as pessoas diziam assim: "Você vai passar fome. Como é que você vai deixar a área do direito", e eu estudava para concurso também, e eu queria magistratura na época, "como é que você vai deixar de ser uma juíza para fazer nutrição?". Só que era o que pulsava dentro de mim. Uhum. E aí de duas uma, ou eu tomava a decisão e enfrentava, que foi o que eu fiz uma transição de carreira, ou eu ia viver infeliz para o resto da vida.
E talvez eu até ganhasse dinheiro. Mas dinheiro não é tudo, dinheiro é extremamente importante. É um dos pilares da Sim, prosperidade. Mas saúde mental também é. perfeito. E aí foi quando eu voltei para Natal e fui fazer nutrição. E tomei essa decisão, passei os 4 anos da nutrição ainda trabalhando, porque eu precisava me rentabilizar, Aham. mas eu me estruturei para fazer essa transição de carreira. E aí eu lembro que no último ano da nutrição, eu me fazia a seguinte pergunta. Lá, eu dizia assim para mim, Laís, você não pode mais errar. Você já está com. Eu finalizei, eu estava com 31 anos. Você não é mais uma jovem, você já está na segunda graduação. Então, você precisa entender o que é que você precisa fazer diferente para você realmente ter uma carreira de sucesso. E eu já tinha entendido que não era só a parte técnica. Eu precisava desenvolver várias outras habilidades, as soft skills, né, como comunicação, É, inteligência emocional, enfim, e também entender sobre vendas. E entender que a minha carreira é o meu negócio. Então, eu já entrei no mercado de trabalho com essa mentalidade. perfeito. E aí, a gente vai só aprendendo na prática, né? Executando, analisando, Validando. errando, validando, e assim foi. E aí, André tinha um sonho, né, de ter uma escola de desenvolvimento humano, porque ele já era professor. Inclusive, eu conheci meu esposo na faculdade da Na faculdade. nutrição, e aí hoje eu entendo por que que eu não entrei lá em São Paulo, eu entrei aqui em Natal, justamente para conhecer, né, Sim. meu esposo, pai do meu filho. E aí a gente juntou os sonhos de realmente empreender e vender educação. Perfeito, E foi perfeito. assim. É top demais. Agora eu quero entender o seguinte. As pessoas falam que tem que amar o que faz para ter sucesso, que se a pessoa não tiver feliz, ela tem que mudar. Mas qual que é a diferença entre desistir fácil, ai, não tô gostando, vou mudar. Aí começa a ficar um pouquinho mais difícil, não tô gostando, vou mudar. Começa a ficar mais difícil, aí a pessoa tem 3, 4 graduações, nunca realiza nada na vida. Como achar esse equilíbrio entre encontrar um propósito ou a pessoa que usa isso como uma desculpa para desistir quando a coisa aperta? O que você acha sobre isso? Eu acho que nós estamos vivendo uma geração de adultos infantilizados. As pessoas, elas desejam o sucesso, mas elas não estão dispostas a pagar o preço. E aí, a clareza que a gente estava falando Sim, antes, isso para mim é primordial. Primordial. Tem que ter. Não tem como você passar por um processo de fazer o que precisa ser feito hum, se você não tem essa clareza. Porque aí você, qualquer obstáculo, qualquer desafio, ele vai ser suficiente para lhe parar. E às vezes o desafio não é externo. O desafio é é interno interno, mesmo. verdade. Até porque o grande campo de batalha não está aqui fora, não. O grande campo de batalha está dentro de nós, é a nossa mente, é o Sim, nosso cérebro, né? Tanto é que André fala muito sobre o cérebro é treinável, e é mesmo, a gente precisa treinar o nosso cérebro justamente para transpor os desafios sem perder essa visão. Por isso que o primeiro passo é isso, é sim. ter essa visão muito clara. Agora, Laís, desde o início você sabia que você iria empreender, por exemplo, não só no seu consultório, você também teria uma escola de desenvolvimento humano, você enveredaria para gestão universitária, com pós-graduação? Não, não. A vida foi me levando. Sim, Mas eu tinha uma visão muito clara de que o meu conhecimento é a minha principal ferramenta de trabalho e de sucesso, e que a minha carreira é o meu negócio. Isso aí eu tinha uma clareza muito, muito forte. E eu também tinha outra clareza muito grande, Lucas, que era, sabe o quê? Eu não ia ficar só em consultório. E aí, obviamente, tem nutricionistas, né? No caso, no meu negócio, tem nutricionistas que só desejam o consultório. sim. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas era uma outra visão que eu tinha. E aí, eu não sabia para onde eu ia. Para onde o universo, vamos dizer assim, iria Iria me levar. levar. Mas uma coisa é certa. O universo, ele só nos leva para mais longe quando a gente se coloca em movimento.
e entende que os obstáculos virão, os desafios virão. E quem desiste, amigo, no meio do caminho, é porque realmente não está disposto a passar pela jornada. Perfeito. Não está. E aí é Mesmo onde amando o entra. que faz, Exato, exato. entendeu? Que aí é onde entra essa clareza, amar o que faz, e ajuda nesses momentos de dificuldade a pessoa, não, isso aqui faz parte do processo que eu defini aqui, então eu tenho que passar por isso, eu tenho que desenvolver esses aprendizados, Isso. porque se a pessoa simplesmente, não tô gostando, vou mudar, ela no primeiro obstáculo ela desiste, E né? não chega a lugar nenhum. Exato. E você falou uma coisa interessante, eu me estruturei para fazer a transição. Me estruturei. Então não foi simplesmente mudar de caminho, mudar de rota. Não. Houve uma estrutura para isso. Fala um pouco mais disso. Como fazer? Se alguém que está nos assistindo agora, às vezes o cara é empresário, a empresa não está vendendo bem, aí ele está pensando em abrir um restaurante, que é uma coisa completamente diferente do que ele faz. Como fazer essa transição de forma suave? E às vezes nem é suave, né? Às Às vezes vezes é nem é difícil mesmo. suave. Mas como fazer da melhor forma essa mudança, essa transição? Eu acredito muito que, de fato, a gente precisa se estruturar. Se estruturar em que sentido? Pensar em tempo, até porque a grande diferença entre sonho e meta é porque a meta ela é um sonho que tem um momento para Um momento acontecer, para acontecer. né? Mas a gente também precisa ter uma estrutura mínima, viável, financeira, Financeira. porque senão quebra e às vezes é aquela onda que a gente sabe que vai levar um caldo grande e muitas vezes a gente não consegue se reerguer. E uma estrutura cerebral para isso. Nesse sentido, se preparar para que os desafios virão, mas eu sei, um exemplo, esse exemplo que você falou, um empresário que quer abrir algo no ramo, um restaurante, no ramo de alimentação. Tem que fazer uma estrutura, um estudo de mercado. Ok, restaurante de quê? O que é que você vai vender? Vai ser só físico? Vai colocar também na parte digital com, enfim, iFood? Não sei. Uhum. Então, eu acho que tem que ter um estudo de um mínimo viável para aquilo acontecer. Perfeito. Porque senão não vai se sustentar. Uhum. Não se sustenta. Até porque ninguém vive só de sonho e amar o que faz, né? Não tem que amar o que faz E para a fazer conta tem que sucesso. fechar, né? A conta tem que fechar. Vou dar um exemplo prático. A gente lançou a primeira turma da pós da The Neuro Academy ano passado, em dezembro. A nossa primeira turma, ela fechou com 85 alunos. Mas sabe qual era o mínimo viável? 30. 30. Então, nós tínhamos uma meta mínima. Menos do que aquilo ia ser prejuízo. E aí, dentro E aí, vamos lá, pensar nas estratégias. Sim. Vamos fazer um lançamento, como é online, fizemos um lançamento. No lançamento, quantas pessoas a gente precisa colocar? E, inclusive, isso eu aprendi com você. Fazer realmente o funil ali. funil. Exatamente. Quantas pessoas eu preciso atrair para aquele momento? Com base nas conversões que nós já tínhamos dos nossos eventos, eu tinha esse número. Então, porque na The Neuro Academy eu sou a CEO, eu sou a gestora, né? André é o sonhador, é o que o palco é dele, ele realmente brilha com o conteúdo dele, mas toda essa parte de bastidor é comigo. Por isso vocês dão tão certo, né? Porque um tá ali no palco, sonhando, criando, e você aqui organizando, estruturando, fazendo acontecer, né? Exatamente. E assim, o campo de batalha é quem vive, é de quem vive. E aí, muitas vezes, André vem com as coisas assim, peraí, esse tempo não dá. Não dá pra gente estruturar uma campanha, começar uma campanha, por exemplo, de um lançamento com 10 dias. Uhum. Eu disse, isso aqui vai furar o que a nossa meta. Isso Foi pode plantado. prejudicar a nossa meta. Perfeito. Então, é sobre isso, é sobre essa estrutura. Laís, você sabia isso desde o início? Não, gente, não sabia. Uhum. Mas tinha um sonho, tinha essa visão muito clara, sabia que existia um processo a ser vivido, e a gente vive esse processo todos os dias, e aprender na jornada. Aprender com os erros, Sim. né? Anotar tudo nesse sentido. Qual a taxa de conversão? Tem gente que não sabe, Não tem sabe. empresário que não sabe taxa de conversão. Eu não sabia.
Eu não sabia sobre isso. Mas hoje de verdade, quando eu tenho reunião lá com o nosso time é muito enxuto, mas a gente já tem hoje uma estrutura e eu faço a seguinte pergunta, e eu aprendi a fazer perguntas, viu? Perfeito. Eu entendi que eu não preciso ter todas as respostas. E aí eu também fui estudar sobre liderança, né? Até porque eu lidero, Aham. e aí a pergunta que sempre que eu faço é: isso aqui a gente vai conseguir metrificar? Se a resposta for não, aí de duas, uma. Ou vamos fazer pra ver o que é que dá, Que dá. né? Ou não. Então não é o momento da gente fazer essa ação. Então precisa dessa estrutura mínima, Perfeito. um mínimo viável para dar certo. Perfeito. Mesmo que as contas só se pagam. Então precisa ter esse mínimo viável. Chega um momento que as contas se pagam, que era no exemplo da pós. Nós precisamos no mínimo de 30 alunos para empatar. Por quê? Nós estamos trazendo todos os professores para gravar aqui no nosso estúdio, tem professores de fora, então é passagem, hospedagem. Então, a gente já tem todos esses custos, já tínhamos, né, todos esses custos mapeados. Então, a gente tinha esse número. Menos do que isso, aí a gente ia reavaliar o que é que fizemos e o que é que não deu certo. E aí, fechamos com 85 e já vamos para a turma 2. Olha aí. E você sente que a necessidade de controle é o que trava muitas pessoas? Porque a todo momento você tá falando disso, ó, tem que fazer, eu não sabia disso, eu não sabia daquilo, mas eu vejo que a maioria das pessoas, elas querem ter a certeza de que se fizer vai dar certo, porque também se eu não souber o que vai dar, também nem faço. O quanto que isso atrapalha? Muito. Eu precisei entender sobre isso, entender que eu não estou no controle de tudo. E eu preciso primeiro fazer ou aprender com quem já fez, né? Por isso que hoje é tão importante você estar em mentorias, você realmente ter conexões com pessoas que já alcançaram, que já conseguiram um resultado que você ainda não conseguiu, para você aprender mesmo e ter a humildade, sabe, Lucas? Eu acho que a humildade também faz parte de um processo Sim. de sucesso. Por quê? Hoje eu sei nossa taxa de conversão, como eu estava falando. Antes eu não sabia. Só que primeiro eu precisei entender que eu precisava ter esses dados, certo? E a partir dessa consciência, dessa clareza, eu começar a ter. Só que o não ter não Não impedir não de impediu, não pode realizar. impedir. A gente precisava começar, de Perfeito. alguma forma. Precisamos começar. E aí, a partir disso, começar a ter todos esses dados, enfim, porque aí é importante até para expansão, para um Uhum. crescimento de um negócio. Saber onde precisa melhorar ali para gerar mais resultado a cada ação, né? Exatamente, exatamente. Mas isso aí que você trouxe, né? Ter o controle de tudo, não vai ter, Uhum. não vai ter. E o não ter não pode realmente ser um passo impeditivo Perfeito. de avançar. E aí é onde entra o assumir riscos, avançar, se jogar de fato, e por isso da importância dessa estrutura para você ter uma segurança de sei qual passo que eu estou dando aqui, né? Tem coisa que de fato a gente atira no escuro, mas com essa estrutura básica bem construída, você consegue se arriscar com mais segurança, né? Até porque empreender é também sobre assumir riscos, né? Exato. Não é fazer loucura. E isso faz parte da estrutura cerebral que eu até falei pra você, porque tem Aham. gente que e aí também isso é sobre crenças, às vezes é uma pessoa que ela viveu em uma escassez muito grande, por exemplo, numa infância, um exemplo, e que isso, quando não detectado, acaba sendo um impeditivo de sucesso, de expandir, Sim. de progredir, seja na carreira, seja nos negócios, né? Então a pessoa ela fica com tanto medo, eu acho que isso é um dos grandes medos, inclusive dos empresários. Às vezes tem empresário que não cresce porque ele tem medo de perder o que já construiu. Sim. Só que para crescer a gente também precisa investir e assumir riscos. Uhum. Só que, claro, não é se jogar de paraquedas. A não ser que tenha muita certeza que o paraquedas ele vai abrir, Vai abrir. né? Mas se vai jogar, tem que ter ali esse mínimo, Exato. sabe?
assumindo os riscos. E se não der certo? Ok, se não der certo, o objetivo, às vezes, não necessariamente o objetivo sempre é financeiro. Aham. Então, às vezes, é um investimento que você sabe que você vai fazer um investimento financeiro pesado, mas o objetivo não é retorno financeiro naquele momento. Às vezes é um brand, um reforço de um posicionamento, de marca, que foi o que a gente fez, por exemplo, lá em 2023, quando a gente se conheceu. Que aí, quando eu busquei, né, um dos nossos primeiros contatos foi justamente para a gente estruturar um pitch de vendas, lembra? Um pitch de vendas para André, porque André, como professor, para vender, ele era um zero, né? E eu também não era a pessoa indicada para ensiná-lo. Ensinar. E aí a gente contratou justamente esse seu serviço, porque estávamos indo fazer a nossa primeira imersão da The Neuro Academy em São Paulo, Alphaville. E aí a gente assumiu o risco total. Só pra vocês terem ideia, no hotel Blue Tree, né? Um dos mais tops ali de Alphaville, já de fato um passo de vou começar por alto, né? Vou começar Exatamente. Foi bem audacioso. É a frase de André. Seja audacioso sem ser irresponsável. Perfeito. Nós não estávamos sendo irresponsáveis. Perfeito. Mas estávamos sendo audaciosos e era o momento para aquilo. E era o momento. Então, vamos. Né? Quando eu olhava, vamos dizer assim, a conta do evento, eu disse, meu Deus. Como é que fecha isso aqui, né? E aí a questão do controle. É. Não, se eu disser pra você que a gente tinha 200 mil pra fazer aquele evento, não, a gente não tinha. Não tinha. Mas isso foi impeditivo? Não. Vamos trabalhar para ter. E aí eu negociei com os fornecedores, eu consegui colocar, posso pagar 10% agora e tantos por cento mais próximo do evento. Por quê? Porque a bilheteria estava sendo vendida. Exato. Então é sobre isso, eu não precisava ter os 200 mil na minha conta para poder fazer algo daqui a 3 meses. Mas tem que assumir o risco agora, trabalhar e seguir o plano. Exato. E seguir o plano. Olha, uma pausa rápida aqui nesse episódio. Nós puxamos aqui alguns dados e 65% dos que assistem esse episódio não estão inscritos no canal. E talvez você caiu aqui de paraquedas ou você assiste quando o algoritmo te entrega. Cara, não faz isso não. Se inscreve aqui, ativa as notificações. Às vezes um episódio era o que você estava precisando para gerar mais resultados aí na sua empresa. Então vai, se inscreve, clica e vamos voltar para o nosso episódio. Isso que você falou do André, né, de não conseguir vender, eu lembro na imersão que a gente fez, que ele falando da mentoria, eu disse, e quanto é? Aí, eu vou deixar a Laís falar aqui, até para falar do preço ele tinha essa trava, né? E é uma coisa que eu percebo, assim, que geralmente um bom professor, ele é um péssimo vendedor. Agora, quando um professor aprende a vender, aí ele se torna imbatível, né? É verdade. Quando um bom professor aprende a vender... É sobre isso. E eu entendi, Lucas, que vendas, ela tá no topo da cadeia alimentar de qualquer negócio. Perfeito. Se você tiver, e quem estiver nos assistindo, tiver um negócio físico, a pessoa que serve o café, ela precisa entender que aquilo ali faz parte de um processo de venda. Perfeito. Porque se o cliente ele chega até você, ele precisa ser bem atendido. E quando o cliente ele já se sente acolhido, por exemplo, quando você disser o preço, ele vai ficar satisfeito. Ele vai dizer, caramba, eu pensava até que era mais. Perfeito. Isso você já está comunicando que você vende algo de excelência, seja produto, seja serviço. Então, eu entendi isso. E nos treinamentos que eu faço para o nosso time, todo mundo que chega e todo mundo que já está, eu comunico isso demais. Então, se alguém está fazendo um design que vai sair um criativo, por exemplo, para a rede social ou para o tráfego, cara, aquilo ali é sobre vendas também. Perfeito. E isso foi importante eu entender porque eu tinha muitas crenças sobre vendas. Então, eu ficava constrangida, eu disse, caramba, eu tô, sabe, parece que eu tô... Tomando dinheiro de alguém, né? Exatamente. Não, eu tô ajudando aquela pessoa, eu tô transformando aquela pessoa. Perfeito. E aí isso mudou completamente até as minhas ações. E de André também. E de André também. De André também. Perfeito, perfeito.
Eu falei pra vocês que o episódio ia ser denso, ia ter muito conteúdo. Eu espero que vocês estejam anotando aí. Eu tenho vários insights anotados aqui. No final, vocês sabem do nosso resumão do episódio. Mas entre a escola e a pós-graduação e a mudança para advocacia, veio o período aqui de consultório como nutricionista, né? Isso. Como que você fez para ser bem-sucedida ali, nesse passo? Que eu acredito que muita gente que está nos assistindo aqui, talvez sejam nutricionistas, às vezes é um personal, um psicólogo, tem ali a sua agenda, né? E eu acho que foi até uma frase sua, de que você não quer uma agenda cheia, você quer uma Isso. agenda Lucrativa, lucrativa, uma né? agenda lucrativa, uma agenda que eu também tenha tempo para minha família, para me cuidar, para eu ir para minha academia, João Vitor tem algo na escola, eu possa estar lá com ele. Então, eu construí isso. E é sobre manter também, né? Eu ainda atendo, só que cada vez menos, porque realmente eu dentro da minha carreira, eu estou me reposicionando, porque hoje eu já quero e já estou, né, mentorando nutricionistas, Perfeito. porque lá atrás, Lucas, eu queria ter tido uma Laís na minha vida, Imagino. porque eu fiz muitos investimentos assertivos e outros não, né, assim, por quê? Porque eu não tinha uma nutricionista que entendesse o que eu faço. E que me ajudasse nesse processo. Sim. Então, eu fui fazendo vários cursos com vários outros experts, que alguns valeram muito a pena, mas outros nem tanto. Então, hoje eu compilei realmente uma metodologia para entregar isso para a nutricionista que deseja, primeiro, enxergar o seu consultório como sua carreira, Perfeito. entender que ela é uma marca. Então, seja nutricionista, seja um personal, seja um dentista, seja qualquer profissional que é eu empresa. E aí vamos também trabalhar o que você trouxe aqui, né? Laís, hoje você tem um time, uma equipe? Hoje eu tenho, mas eu comecei sozinha. Uhum. Sozinha. Eu que fazia por exemplo, minhas artes do Canva, entendeu? Eu fazia, eu não deixei isso me paralisar. Mas eu tinha minha visão. Eu sabia onde eu queria chegar. Até porque eu aprendi a delegar. Então, eu escutei uma frase que eu não me lembro de quem foi, Lucas, mas diz o seguinte: se você está fazendo a sua empresa acontecer, quem é que está pensando no crescimento dela? Massa. Então, não é que a gente tem que sair do operacional 100%, não. Hoje, eu não estou no operacional, por exemplo, da The Neuro Academy, mas eu estou no operacional em alguns momentos, né, dando palestra, enfim, como expert, e no meu consultório eu estou ali no operacional. Mas, enquanto eu estou atendendo meu paciente, enquanto eu estou conectado ali com o meu paciente, quem é que está vendendo Perfeito. minha consulta? Então, às vezes, no início, a gente não tem alguém, mas você precisa passar pelo processo até para quando você tiver, você saber treinar essa pessoa. Porque concorda que ninguém vende melhor o que você faz do que você? Exato. Concorda? Exato. E é por isso que você precisa transformar isso num processo para conseguir duplicar isso para outra pessoa. Exatamente. E é por isso que na parte comercial, né, isso é tão importante. A gente ter. Venda é processo. Exato. Exato. Venda é processo. Exato. Eu gosto de definir assim, que processo é escrever o que se faz e fazer o que está escrito. E aí, como você falou, se eu não passo por esse processo para entender quais objeções o paciente traz, quais questões fazem com que ele confie no que eu estou falando para gerar conexão, quais argumentos funcionam mais, eu não consigo ensinar isso para outra pessoa fazer e ficar vendendo no meu lugar, né? Exatamente. Então, esse E passo é aí, fundamental. exatamente. E aí, por exemplo, enquanto a nutricionista, um médico, enfim, está atendendo, se não tiver alguém atendendo ali o paciente, se não tem ninguém para responder, por exemplo, o WhatsApp né, do consultório, cadê a agenda? Cadê o Exato. próximo? Entendeu? Eu digo porque, assim, é aquela história. Eu estou no jogo, eu estou no campo de batalha, Aham. né? Aqui é skin the game mesmo. Então, Exato. eu já perdi paciente
Porque eu demorei a responder. Sim. E quando eu fui falar, a paciente disse, já marquei contra o nutricionista. E ele não tá errado não, ele tá certo. Então, também foram essas dores que eu fui sentindo e entendendo o que é que eu preciso fazer para mudar esse jogo. Perfeito. Né? E aí, respondendo, aprofundando mais a sua pergunta, primeiro a visão. Eu amo o consultório, mas eu também queria aplicar e levar o meu conhecimento da nutrição para outros lugares. E aí, eu comecei, obviamente, a também me posicionar. Então, convites como dar palestras, eu sempre ia. E aí, eu levava a nutrição, entendia o público e vamos lá. Vamos ver o que é que vai, né, acontecer. E aí, cada vez mais, eu comecei a sair um pouco do consultório. Mas eu continuo atendendo. Porque eu preciso, é importante para mim, como nutricionista, eu ter uma visão ali do 1 a 1 também. Sim. Né? Então, hoje, de fato, estou no consultório, mas dou palestras, sou consultora do Rock in Rio. Eu trabalho, eu sou, na verdade, eu sou a curadora, eu faço toda a curadoria de conteúdo e de suplementação do Rockstar, que é um projeto que visa saúde dos colaboradores. Né? Então, por exemplo, hoje em dia, inclusive com a NR1, com a atualização da NR1, esses profissionais de desenvolvimento humano, profissionais da saúde, que falam sobre saúde mental, no mundo corporativo, cara, isso é um prato cheio. Prato cheio, verdade. Agora, o que é sorte? A sorte sempre me encontrou trabalhando. A sorte sempre me encontrou em movimento. Nem sempre acertando, mas também aprendendo com os erros. Né? Exato. Então, é sobre isso, sabe? Primeiro, para os profissionais, né? Da nutrição, enfim, personal que está nos acompanhando, é entender que você é uma marca. Eu adorei o que você falou, de a sua carreira é o seu negócio. Sim, a nossa carreira é o nosso negócio. E as pessoas, elas não compram só o que você faz. Concorda que, eu sei até o dado, nós temos 194 mil nutricionistas no Brasil. Caramba. O que é que faz a pessoa procurar Laís? Ou o que é que faz a pessoa procurar Joana? O que é que a pessoa faz procurar João? É posicionamento também. Exato. É o como você fala do que você faz. É o como você vende. Exatamente. Exato. É o como você encanta aquele paciente. Entendeu? Então é sobre isso. Perfeito. É tudo muito. É o processo, né? É uma jornada. Exato. Agora, entenda isso, veja onde você tá e trace um plano. Perfeito. De ação. Perfeito. E vamos pegar esse gancho que você trouxe do Rock in Rio, porque tem muitos empresários nos assistindo e aí eu vou até falar por mim. Eu vivo o efeito sanfona e os altos e baixos aqui tá tudo regradinho, tô comendo bem, tô treinando, surgiu um projeto novo, bagunçou tudo. Aí me reorganizo, me adequo e vai. E agora com Maia em casa, eu até brinco, eu ainda não me acostumei a dormir cedo. Mas 4:30 da manhã tem um despertadorzinho batendo no meu rosto e aí tem que acordar, não tem jeito, né? No caso dos empresários, como desenvolver essa vida saudável, essa alta performance e conseguir equilibrar esses pratos, né? E depois eu quero entrar nesse ponto de como que eu posso levar isso para minha empresa e para os meus colaboradores para que isso aconteça de forma que traga resultado, né? Tanto para a empresa quanto para a vida do empresário. CPF e CNPJ. Exatamente. Né? Vamos aprofundar nisso. Vamos lá. Eu gosto muito da seguinte frase. Eu não sei qual é o seu sonho, eu não sei qual é a sua meta, né? E nem de quem nos está assistindo. E nem do negócio. Mas uma coisa é certa, a gente precisa de saúde para conquistar. Exato. Tem que estar vivo, né? Tem que estar vivo e tem que estar saudável. Fala-se muito sobre alta performance, fala-se muito sobre produtividade. Alta performance e produtividade em alta só existe quando a gente está saudável. É a mesma coisa do CNPJ, que existe lá o financeiro. Ele precisa ter saúde financeira, concorda? Perfeito. Para fazer o que precisa ser feito. A nossa conta bancária é saúde. É saúde. Então, assim, hoje eu enxergo, e na verdade eu enxergo desde
desde que eu me formei, que eu me coloquei no mercado de trabalho, só que as pessoas ainda não entendiam muito bem o que eu falava. E às vezes eu me questionava, eu dizia, meu Deus, será que eu tô falando grego? Será que é isso mesmo? Eu até questionava, né? Só que eu não deixei o processo de autossabotagem me dominar. Eu disse, não, eu tenho que ter medo de ser igual a todo mundo. Eu tenho que ter medo de aplicar a nutrição igual a todo mundo. Então, posicionamento, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre isso. E aí a gente começa a ter resultado, enfim, vai mostrando. E aí eu entendi, desde sempre, que saúde é um pilar extremamente importante quando a gente fala sobre alta performance e sucesso. CPF e CNPJ. Até porque de nada adianta um CNPJ faturando se o CPF adoecer, concorda? Perfeito. E é o que está acontecendo. Porque as demandas são muitas, e são mesmo, mas quanto mais ousado for a sua meta e o seu sonho, mais você precisa é, é, preparar a sua principal ferramenta, que é o seu corpo e o seu cérebro. Não é sobre ser perfeito, não é sobre ter uma agenda. Eu vi que eu nem lembro quem Lucas, mas viralizou. É um cara que ele postando o dia dele, né? Aí às 4 horas da manhã ele acorda, aí às 4h10 ele tava numa banheira de gelo, aí não escova o dente e come. E tudo perfeito, e- a roupa, a comida, tudo. não é assim. Não é assim. Agora, de acordo com as demandas que eu tenho, eu preciso colocar, por exemplo, um treino, nem que seja no mínimo 3 vezes por semana, eu preciso colocar a minha alimentação como uma prioridade também, assim como eu coloco um compromisso de trabalho. Sim. Porque uma hora o corpo ele vai dar sinais. Não tem como, uma hora a conta chega. E os empresários, eles estão entendendo isso. E um dos ativos mais importantes da empresa são as pessoas, concorda? Perfeito. Então, as pessoas, elas precisam também estar bem. Então, tem muitas empresas que já estão aí na vanguarda, mesmo antes da atualização da NR1, né, que trabalha toda essa questão dos riscos psicossociais, da saúde mental, que já vinha entendendo isso. E aí levando treinamentos sobre isso, sobre a importância da saúde, sobre a importância da saúde mental, sobre quais estratégias a gente pode utilizar dentro do ambiente de trabalho para que as pessoas elas não adoeçam. Por quê? Saúde, pessoas saudáveis em um negócio é um pilar hoje estratégico. É também sobre reter talentos. Sim. Hoje já tem pesquisas mostrando sobre isso. Tem pesquisas de Harvard mostrando que os colaboradores saudáveis, eles são 300% mais produtivos, mais inovadores. A pessoa, para vender, ela precisa estar bem, concorda? Exato. Ela precisa estar bem. A energia que ela deve transmitir para ganhar a confiança do cliente, para gerar conexão. O Exatamente. raciocínio rápido para pensar em contornar uma objeção, para conduzir o cliente para os próximos passos. E às vezes tem muita empresa que não permite que o vendedor tenha essa energia porque é só pressão, porrada, e não sabe que no dia a dia do cara ele não está se alimentando bem, a rotina tá uma bagunça. Exatamente. Não tem como. Não existe isso. Cheguei no meu trabalho, os problemas ficam da porta para fora. Gente, não é assim. Não é assim. Por isso que quando eu chego, Maria Clara, que fica no nosso comercial, né? É uma das primeiras pessoas que eu falo, até porque quando eu chego, ela já está lá. E eu faço questão de saber como ela está. Não só, obviamente, não é só pensando em venda. Não é sobre isso, não. Aham. Mas também porque eu sei que é importante. Exato, Eu sei que é importante, porque venda é energia. exato. E quando eu percebo, Clara, vem cá, o que está acontecendo? Né? E hoje, a psiquiatria nutricional, a neurociência nutricional, que é o que de fato eu levo para dentro das empresas, hoje a gente sabe quais são os alimentos, por exemplo, que aumentam a nossa performance, que aumentam nosso foco, nossa concentração. E a gente vem, assim, de um estilo de vida, Lucas, que não ajuda. Porque muitas vezes, vamos lá, você está com uma filha pequena.
E aí você tem o hábito, você já tinha o hábito de dormir tarde, né? Só que você tem um despertadorzinho lindo que acorda você todos os dias às 4:30 da manhã. E amigo, o dia amanheceu, você tem um monte de coisa para fazer. Exato. Você tem uma agenda para dar conta. E aí muitas vezes o que é que a gente faz? A gente fica tomando o quê? Café. Só que a gente toma café com o quê? Com açúcar. Na verdade, toma açúcar com café. É. Só tô dando um A exemplo, maioria é assim. né? E qual o objetivo daquilo? É para manter concentração, manter energia, concorda? Manter uma disposição. Só que quando a gente coloca muito açúcar, por exemplo, aquilo ali, você está inundando o seu cérebro, por exemplo, de açúcar, ok, glicose. Ah, Laís, mas eu ouvi falar que glicose é o combustível primário do cérebro. Sim, é. Só que em excesso, ele é neurotóxico. Então, quando a sua tentativa de ter mais concentração, energia e foco é fazendo isso aqui, daqui a pouco a sua produtividade está lá embaixo. Por conta disso. Não só por conta disso, mas noite mal dormida ou, enfim, não tem as horas adequadas. Eu já percebi, se eu tomar café depois de 3:30 da tarde, 4 horas, meu sono já bagunça, à noite eu demoro pra dormir. Eu reduzi pela metade a quantidade de café. Pronto. Mas por quê? Porque você entendeu os sinais do seu corpo, Isso. concorda? Então, é uma estratégia. Se eu sei que sono é importante, ok. E se eu sei que café, ele prejudica, no seu caso, o seu sono, a partir de tal hora, eu não vou mais tomar café. Então, são essas estratégias simples que a gente pode sim utilizar e levar, inclusive, para dentro das empresas. Entendeu? Eu lembro que quando eu comecei lá no direito, quando eu comecei a trabalhar em repartição, aí tinha a hora do cafezinho, aí sempre era com pão, com manteiga, bolo. Aquilo ali acaba com a Todo produtividade. dia ali. Acaba com a produtividade, mas as pessoas não têm esse conhecimento. Não têm esse conhecimento. Então, são trocas inteligentes em prol de uma produtividade, em prol de uma Exato. performance, No sabe? almoço ali, enche de macarrão, aí à tarde tá com um sono danado, baixa energia. Exatamente. E isso interfere diretamente. Exato. Diretamente, não é achismo, não. Isso é ciência. Ah. A ciência Eu, já eu, comprova eu isso. passei por isso em 2022. Eu amava a empresa que eu trabalhava. As pessoas até achavam que eu era dono da empresa, um dos sócios, do tanto que eu vestia a camisa de fato. Mas eu cheguei num ponto em que eu acumulava diversas funções. Eu era gerente comercial, professor, vendedor de alguns produtos. De domingo a domingo era pressão. Hoje, se eu abrir o computador no domingo à tarde, eu sinto ansiedade. Porque na segunda pela manhã eu tinha que apresentar relatório e se tivesse uma vírgula fora da linha, era porrada na cabeça. Apesar de se pregar tanto a postura de empresário, mas era porrada na cabeça. Na época, 6 funcionários foram embora e eu tava com sintomas de disenteria, não tava bem, amor, vou pro hospital. Chego no Rio Grande, fitinha azul, você tá bem? Eu disse, não, mas tô com não, mas clinicamente você tá bem. Quando eu sento no hall, começa um formigamento, desmaiei, fiquei 1 minuto desacordado, vomitando, 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 minha esposa desesperada, abraçada assim. No instante botaram a fitinha vermelha, né? Burnout. É porque a saúde mental, ela é silenciosa. Aham. Ela é De uma invisível, hora pra na outra. verdade. Ah. Ela é invisível. E o seu corpo, ele já estava dando sinais. Uhum. E, por exemplo, o sintoma que você estava apresentando, que é visível, que era a diarreia, isso aí, existe uma comunicação direta entre o nosso intestino e cérebro. Sim. Então, isso já era uma resposta do seu corpo, né? De um processo de saúde mental. Exato. E quando você diz que hoje, quando você abre o seu computador, dia de domingo, hoje você não tá mais vivendo essa fase, concorda? Exato. Mas ficou na memória. Então, isso é um gatilho, aí faz com que o seu corpo, ele reaja Reage. como se estivesse vivendo aquilo Exato. ali. É tanto que eu sempre gostei de planejar a semana no domingo, mas não consigo. Eu sinto esse desequilíbrio. Então, domingo é 100% família, nada de trabalho e tudo mais por causa disso. Porque ficou essa marca registrada, né?
dessa pressão, desse desequilíbrio. Então, empresários, se você está nos assistindo aqui, ó, às vezes a falta de performance do seu time, muitas vezes é uma conversinha de, e aí, como é que você tá? Tá tudo bem? Como é que tá a família? Almoçou o quê? Às vezes esses detalhezinhos descobrem, né? Eu não esqueço nunca um aluno numa imersão, ele falou que um colega de trabalho dele ganhou em primeiro lugar como vendedor e a premiação da empresa era um jantar no Camarões aqui. Uhum. O cara ganhou, foi super empolgado, levou a família. No outro dia o cara chegou cabisbaixo. Passou o segundo dia cabisbaixo, começou a não vender bem. Passou 3 dias, o pessoal, cara, o que que tá acontecendo? Aí ele, bicho, com R$ 800 eu terminava um banheiro lá em casa. E quando eu vi que a conta do jantar deu R$ 1.000, me bateu uma tristeza tão grande. Então, Aí, às vezes, ó, são esses pois fatores é, que as empresas ignoram, né? exatamente. Aí baixava o quê? O gestor, o líder, né, o empresário, entender isso, concorda? E concorda que para a empresa ia ser o mesmo valor que Exato. estava, né, que estava proporcionando aquilo Proporciona. ali, é entender qual é o doce que a criança quer. Perfeito. Então, isso e como eu disse, né, aqui é totalmente skin the game, eu não tô Ah, falando nada de forma aleatória. Isso a gente pratica, por exemplo, na empresa da gente, Lucas. Eu faço treinamentos com o time justamente para conhecê-los. Eu preciso conhecer o meu colaborador. perfeito. Eu preciso saber quais são os sonhos que ele tem. Por exemplo, Maria Clara, que eu estava dando o exemplo, Sim. né? Ela tem uma meta, um sonho, que era um sonho, que já é uma meta, de comprar um carro. Todos os dias eu pergunto, qual é o carro que você quer comprar? Ela não tem essa resposta. Mas é importante para o Importante, cérebro exato. dela entender qual é o carro que ela quer. Eu disse, claro, então compre, É, um Fusca. compre o Fusca. Ah, Um carro de não. mão, um carrinho de mão, É né? um Teu carrinho de carro. mão. Aí ela brinca, ah, não. Aí eu brinquei até com ela um dia, eu disse, eu vou dar o carrinho de João Vitor, tá certo? Aí ela, ah, não, chefinha. Ela me chama de chefinha. Ah, não, chefinha. Eu disse, qual é o carro que você quer? Exato. Pra ela saber e pra que a gente também saiba, porque é É importante. importante. É importante. Porque todas as vezes que a gente comemora uma venda, eu sempre falo, eita, que o carro vai vir. Exato. Porque também trabalhar com a questão do É outra percentual história. é outra história. Sim. Então, não era muito mais assertivo, por exemplo, nesse exemplo real que você trouxe, esse colaborador ter recebido esse valor para ele poder ajeitar Um o banheiro da banheiro. casa. Exato. Pronto. No outro dia ele estava hiper motivado. Exato. Aí uma ação, aí as pessoas não entendem. Como é que, pô, tanta gente queria estar no seu lugar, Aham. tanta gente queria ter levado a família Pra jantar. pra jantar. Certo, amigo, mas eu não sou todo mundo, não. Exato. Não era isso que eu precisava. Eu vi um vídeo essa semana de uma empresa gigante. Um palco, assim, parecia um show de Gustavo Lima. A banda cantando uma música de Ivete lá em cima e os funcionários sentados, mexendo no celular. Ninguém nem olhando pro palco, né? Então vai muito disso. Às vezes o empresário, ele investe em coisas que pro ego é maravilhoso. Ó, estou em determinado lugar, olha o tamanho da minha empresa, mas os colaboradores estão lá. Ih, rapaz, tá só torrando dinheiro. Ah, vai pra esses eventos. Eu ouvi uma vez de uma empresa, numa consultoria, os gerentes falando, cara, fulano vive indo pra eventos de network, vive indo pra palestra, vive indo pra não sei o quê, mas chega aqui e não passa nada pra gente. E quando tenta explicar pra gente o que fazer, não consegue. E aí é engraçado. Se eu falo de um investimento semelhante ao de um evento aqui, só que é voltado pros colaboradores, o cara acha caro. Caríssimo. Ele acha caro. Mas pra ele posar na foto lá é barato. Então, essa visão de fato investir no que dá retorno e deixar o ego de lado, né, para muita coisa, é o que faz com que a pessoa consiga chegar nesse nível do que a gente tá conversando aqui, É, né? De se importar com o colaborador. exatamente. É porque, Lucas, liderança não é um cargo. Não é. E é muito mais sobre servir. É muito mais sobre entender pessoas. É muito mais entender sobre as pessoas que fazem o nosso negócio crescer. Quando dá certo, né? É bom para É bom todo pra todo mundo. mundo, né? Quando dá errado, ou quando algo não saiu como de fato era para ser, o responsável é o líder, é o Exatamente. gestor.
Até porque a pessoa pode dizer assim, mas aquele colaborador não tá, um exemplo, não está rendendo, não está tendo produtividade, certo? Primeiro, quem foi que escolheu? Segundo, você treinou? Exato. Às vezes o cara nem pergunta. Isso foi uma coisa que eu aprendi na prática. Se eu ensino algo pra alguém, não basta perguntar, você entendeu? Porque a pessoa ela vai dizer, entendi. Só que às vezes ela entendeu do jeito dela. Aí eu digo, certo, me explica aí o que é que você tem que fazer. Porque a partir do momento que ela explica, e já aconteceu isso, a partir do momento que vai explicando, aí ela diz uma coisa que não foi exatamente do jeito que eu falei. Aí eu falo, não é assim. Aí eu já vou corrigindo antes de fazer. Então, eu acho que falta também dentro das empresas essa liderança, sabe? Essa liderança, de fato, sem ser só sobrecargo. Até porque eu tenho certeza que tem gente aqui nos assistindo que tem colaboradores que não estão em um cargo de líder, mas que exercem uma liderança dentro da empresa. Exato. E geralmente, principalmente falando de time comercial, a tendência é pegar o melhor vendedor e transformar ele em gerente. Aí você perde o melhor vendedor, ganha um péssimo gerente. Você não ensina ele na prática isso. Esses dias eu ouvi, acho que foi Guto Galamba, ele falando que no time comercial dele, tinha uma menina lá que não vendia. Aí ele disse, eu vou demitir. Aí ele, reunindo o time, ele fez, rapaz, fulano melhorou. Ele, não, fulana me disse pra fazer isso, isso e isso, deu certo. Aí o outro, não, fulana me disse isso aqui e funcionou. Eu falei, meu irmão, mas ela que não vende? E aí ele identificou que ela tinha a capacidade de orientar os outros e fazer os outros vender, ela se tornou gerente e tá bombando lá no resultado da empresa dele, né? Então, essa sensibilidade de olhar cada colaborador na sua individualidade, no potencial que cada um tem. Porque às vezes é uma pessoa certa para estar na sua empresa, mas no lugar errado. Exato. E aí você perde um talento que só precisava ser realocado, né, para ele realmente estar no campo de força dele, fazendo o que ele gosta, colocando o talento dele para jogo, né, em prática, em prol da empresa, e aí ia ser demitida. Exato. Ia perder um talento. Outro exemplo que eu vi essa semana, Thiago Tecar, que é dos caras que mais vendem carro pela internet. Um vendedor dele também não vendia nada, mas era excelente na compra de carros. Aí ele deixou o cara só focado em comprar carro e os outros pegam esse carro e vendem. O cara hoje é o braço direito dele na parte de compras e de finanças da empresa e ia ser demitido também, porque... Então, de fato, entender isso, né? Se eu tenho um tubarão, eu não posso cobrar dele e subir numa árvore, né? Cobrar dele e nadar bem, né? Exatamente. Mas é sobre isso mesmo, com relação à liderança. Essa sensibilidade. E entender também, por exemplo, que às vezes a gente quer colocar no outro uma expectativa nossa. Perfeito. Esse caso aí que você trouxe, né? Que era uma excelente vendedor, muitas vezes, um excelente vendedor geralmente se torna o gerente comercial. Só que como gerente comercial, ele não é bem, né? Não vai bem. Outro jogo. Porque é outro jogo. E às vezes a pessoa diz assim, não acredito que essa pessoa, ela não vai ser gerente. Não, amigo, ela é para ser vendedor mesmo. Tá tudo certo. Exato. E aí, como líder, a gente tem que ter essa sensibilidade também. Teve uma consultoria que eu fiz numa empresa de rastreamento veicular. Aí o dono da empresa fez, olha, fulano vai ser meu braço direito. Nossa meta é transformar a empresa numa franquia e ele vai ser meu sócio na franquia, vai tocar tudo, que ele é meu homem de confiança. Aí eu, beleza, tu já conversou com ele sobre isso? Não, eu tô preparando ele e tal. Aí conversando com o cara, eu disse, e aí, fulano, qual a tua meta, assim, teu sonho aqui? Ele, não, meu sonho é ser comissário de bordo. Inclusive, nas minhas férias agora, eu passei 2 semanas num curso de formação lá, e o que eu ganho aqui, eu tô investindo todo na minha formação. E o dono da empresa, não, vai ser meu sócio, meu braço direito, e o cara aqui, não, vou ficar 2 anos aqui e você é comissário de bordo, vou pro outro canto. Mas aí bastava a pessoa fazer a pergunta que você fez, qual é o seu sonho? Exatamente. Tem que perguntar, tem que conhecer quem faz o seu negócio girar, amigo. Exatamente. Senão, você vai colocar pessoas certas no lugar errado, e aí isso compromete o resultado, né, do todo da empresa. Exatamente.
Olha, acho que um dos episódios mais densos de conteúdo e de aprendizado. A gente tem que ter o segundo episódio e o terceiro pra gente aprofundar Estou à disposição. em outros temas. André tem que vir aqui também pra gente aprofundar em temas. Seguinte, nós temos uma dinâmica aqui no nosso podcast em que a convidada do episódio anterior deixou uma pergunta aqui pra você responder. Eu não sei qual é essa pergunta, eu vou fazer agora. O que você está fazendo para transformar o mundo no lugar que você quer que a sua família habite? O que você está fazendo para transformar o mundo no lugar que você quer que sua família habite? Eu estou vivendo o meu propósito, você acredita? Que é transformar vidas através do conhecimento. É exatamente isso que eu estou fazendo. Para transformar, para que o mundo, não é o final, Se torne o se lugar que torne você o quer que sua lugar que eu família. quero que João João Vitor Vitor. habite. Desenvolvendo pessoas e negócios, Lucas. Perfeito. Porque não é só técnico, não é só sobre dinheiro, o sucesso não é só sobre isso. A gente realmente precisa entender sobre pessoas, desenvolver pessoas para que os negócios prosperem e faça realmente o mundo ele ser melhor, Aham. né? Para as Então, próximas gerações. para as próximas gerações. Que mais João Vitor vão estar quase. Ele tem 3, né? Ele Tem fez 3 agora, anos. vamos pegar, são a mesma geração. Sabe o que é que eu fico imaginando? João Vitor e Maia, por exemplo, eles podem atuar em algo que nem existe ainda, em alguma profissão que nem existe ainda. Exato. É surreal, né? Exato. Surreal. E aí, por isso que esses fundamentos são fundamentais. Ficou redundante. São Esses essenciais. fundamentos são É essenciais. a base, amigo. É igual, é qualquer como a saúde que a gente tava falando. É base. Exato. É base. Porque senão você constrói um castelo de areia. Exato. A fundação, ela precisa ser sólida, ela precisa ser forte. Exato. Assim é na nossa vida, na nossa família e nos nossos negócios. E como que você faz pra ser uma mãe presente e dar conta de tudo isso? Olhe, é bem desafiador, mas assim, tem uma frase que diz assim: nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Mas Eu percebo muito isso. Que às vezes eu elogio minha esposa por algo que ela fez e ela não enxerga isso. A culpa tá sempre ali do não sou suficiente, eu preciso fazer mais, eu acho que minha filha precisa de mais. E às vezes ela tá se doando tanto e ainda não acha que é suficiente. a gente tem, eu acho que a maternidade, ela tem esse desafio, mas sempre que vem um pensamento como esse, vou dar um exemplo. Semana passada, a gente estava recebendo aqui os nossos alunos da pós, para o Neurociência na Prática, que é um diferencial da nossa pós, que é justamente é o momento que eles colocam tudo que eles estão vendo na teoria ali na prática. E um dia antes, a gente também estava recebendo, finalizando a turma do Performentory, até que você contribuiu aqui. Então, sexta e sábado, eu não vi João Vitor. Ele estava na minha mãe. Claro que isso incomoda um pouco. Mas, quando vem esse tipo de pensamento, sabe o que é que eu penso? No orgulho que ele vai ter da gente também. E sempre comunicar isso para ele. Que estamos, exemplo, o André tá passando tá a semana viajando. E ele pergunta: cadê papai? Meu amor, o papai tá viajando, o papai foi dar palestra. Aí eu mostro para ele o que é. Então, também trazer leveza, sabe, Lucas? Porque senão a gente vai adoecer. Exato. E não tem como. É sobre a questão do equalizar. Não tem, como é que eu vou estar em 2 lugares ao mesmo tempo? Como é que eu vou estar palestrando e eu vou estar com o João Vitor? Não, mas é ele entender que aquilo ali faz parte da vida. E que o trabalho é prazeroso. Porque senão cria na criança, é o trabalho que tira papai e mamãe de mim. Isso. É o trabalho que faz com que eu fique sozinho. Não. É o trabalho que faz você estudar na escola em que você estuda. Amanhã a gente vai viajar com ele. Então, tudo isso a gente vai comunicando. Ele entende agora, Laís? Não entende. Mas um dia ele vai entender. Sim.
E essa base, essa estrada, ela tá sendo construída a partir de agora. Aí eu vejo que vocês sempre levam ele no escritório, na inauguração da sede ele tava lá, né? Então vai Fazer ele fazer ele pertencer pertencer. àquele mundo. Tem que fazer ele pertencer. Eu vejo seus vídeos com Maia, né? Você ali brincando. Então, é mostrar que ali você tá com ela, mas você também está trabalhando. E que tem horas que papai não vai estar. E que tá tudo bem. Exato, exato. Para que um dia ela se orgulhe, que ela vai se orgulhar, né? De você, por você, primeiro, ser o homem íntegro que é. Porque, gente, é errado quando os nossos filhos, eles idolatram outras pessoas. Sim. Concorda? Você tem que ser famoso em casa. Uma Exatamente. vez eu ouvi Tem essa que frase. ser famoso em Eu quero ser famoso casa. em casa. Que aí era o buraco vazio que você até falou aqui antes. Quantas pessoas é aplaudido fora e quando chega em casa chora? Uhum. É aquela música, né? História sorrindo, história nanã, e dorme dorme chorando. chorando. Isso é uma realidade. Verdade. Eu sou uma péssima cantora, né? Isso é uma ótima nutricionista como cantora. Exatamente. Isso é uma realidade. Então você tem que ser aplaudido fora, mas tem que ser aplaudido em casa, meu amigo. Exato. Sua esposa tem que valorizar quem você é, o esforço que você faz, e a sua filha também vai fazer isso. Exato. Olha, por exemplo, eu cresci, meu pai era funcionário da Petrobras. E ele trabalhava embarcado. Meu pai passava 21 dias em casa. Ou viajando, trabalhando e voltava. Mas de verdade, eu não lembro, não tenho lembrança de Natal, Ano Novo, aniversário, que eu sei que às vezes ele estava ausente, mas eu não tenho lembrança dele ausente. Eu só tenho lembrança dele presente. Ele presente. Por quê? Porque minha mãe, ela não ficava reclamando. Minha mãe, ela realmente mostrou que aquilo ali faz parte do processo e é assim mesmo. A gente precisa trabalhar para a Exato. gente conquistar as coisas, né? Não nascer herdeira, né? E valorizar isso, sabe? Eu lembro quando você perdeu seu pai, né? Você tem uma, de verdade, eu acho lindo a admiração que os filhos têm pelos pais, que você demonstrou pelo seu pai. E isso, amigo, isso é fruto, isso é construído. É verdade. É uma construção. E eu aprendi também, como mãe, que é importante João Vitor ter os momentos dele sozinho com o pai, com o André. A mãe, ela precisa ter hora que ela precisa sair de cena, porque senão a gente domina, né? Domina tudo, é. E eu tenho certeza que você e seu pai, e muito dele, né? Porque é parte do pai e da mãe construir isso. Sim, sim. Então, quando você lembrar do seu pai, você vai ter orgulho Exato, exato. dele. Ontem eles fariam 40 anos de casado. Olha só, coisa linda. Então você vê que de fato é muito. Eu tenho muitas referências sobre casamento, sobre trabalho, sobre família, sobre firmeza. Às vezes, quando eu tenho que tomar uma decisão, vem a voz dele falando: lembre de quem você é, lembre do seu nome. Às vezes eu vou fazer uma coisa, eu lembro que ele falava: ó, isso aí não condiz com a pessoa que você é. É uma boa oportunidade, mas essa Então oportunidade não vê é pra você. como fica presente. Fica. E hoje, se me perguntar o que eu mais quero da vida, é que minha filha tenha essa mesma percepção. De, na hora que ela estiver sozinha, que ninguém estiver olhando, que ela precisar tomar uma decisão, ela lembre do que Deus e eu falamos pra ela. Essa é a coisa que eu mais quero. Exatamente. E aí, esse é o ponto. De, na vida diária, você saber tomar essas decisões. Né? Então é sobre isso, é sobre impactar vidas, mas as primeiras vidas que a gente precisa impactar é a nossa e a da nossa família. Uhum. Para justamente respondendo aí também essa pergunta, Exato. né? Então o mundo de Maia vai ser melhor, não tenho nem dúvidas, porque vocês estão plantando isso. Exato. Estão plantando isso. Maravilha! Agora, você não sabe quem será o próximo entrevistado ou a próxima entrevistada? Qual é a pergunta que eu devo fazer para essa pessoa? Não diga, apenas escreva. E quem quiser saber qual é a pergunta e qual a resposta, tem que estar aqui no próximo episódio, né? Minha querida, muito obrigado pela sua generosidade, pela amizade. Já disse e reforço, contem sempre comigo para tudo. Ai, Lucas, obrigada. Junto com vocês aí nessa jornada. E como é que o pessoal faz para encontrar você, André, Neuro Academy?
Eu que agradeço e estou à disposição, você sabe disso. Eu estava até conversando, né, com os meninos aqui antes de começar, é, que eu e Lucas é assim, né? Que ela até começou falando sobre isso, sobre a conexão. Ele manda um áudio, Laís, dá certo, dá certo, pronto, já tá marcado. Eu não sei nem o que é, mas vindo de você, amigo, eu estou sempre à disposição. Para nos encontrar nas redes sociais, @Laís Trindade Nutri e o @The Neuroacademy. Sigam a gente, porque a gente gosta de fazer movimento, né? Né, Com Lucas? certeza. Olha, você já deve ter percebido que quando o episódio passa de 1 hora é porque o convidado realmente era especial, tinha muita coisa para entregar. E o que eu falei ali não é brincadeira, não. Eu acho que vai ter aí um episódio 2, 3, quem sabe até um episódio 4 com a Laís, porque é muito conteúdo para a gente desenvolver, para a gente aprender sobre esse tema aí do desenvolvimento humano. E olha, como você sabe, ao final de cada episódio a gente faz aqui um resumo dos principais aprendizados e eu quero compartilhar com vocês aqui o que eu pude aprender. Primeiro ponto, ficou muito claro a importância de você direcionar e liderar a sua carreira. E eu desenvolvi o método LED, que é lidere, estruture e direcione a sua carreira. E à medida que eu ia conversando com a Laís, eu ia lembrando desses fundamentos que direcionaram a minha carreira, que fez com que eu saísse de uma pessoa que não sabia vender até me tornar corretor de imóveis, depois ir para o mercado de educação, desenvolver uma escola de oratória, depois começar a fazer consultoria de vendas nas empresas, chegar nesse projeto que você está aqui comigo. Esses 3 pilares de liderar, estruturar e direcionar a minha carreira fizeram muito sentido para mim. E os aprendizados que a Laís trouxe aqui, acho que se você está pensando em organizar uma mudança de carreira, se você está pensando em empreender em algo, certamente os aprendizados que ela trouxe aqui vão fazer muito sentido. Primeiro ponto que ela deixou claro, a clareza do que eu quero alcançar. Então ela estava lá como estudante de direito, entendia que não era a carreira que ela queria seguir, mas ela era sempre apaixonada pela área de nutrição. E aí, quando ela entrou na carreira como nutricionista, ela se realizou profundamente, mas para isso ela estruturou essa transição. E aí nós vimos a importância da organização financeira, para você dar um tiro de fé, mas não dar um tiro no escuro, né? Você está preparado para fazer uma mudança na carreira. A importância de desenvolver outras habilidades, não só a competência técnica naquilo que você faz, mas desenvolver a capacidade de vender, a capacidade de liderança, de oratória, de comunicação. Você lembra quando ela falou sobre como ela começou a aceitar palestras, a aceitar oportunidades de exposição em alguns eventos? Então, sem dúvida alguma, a clareza de onde você quer chegar, estruturar essa transição e desenvolver, além da competência técnica, outras competências que vão te ajudar a colocar em prática o seu potencial. E aí entra as soft skills, né? Desenvolvimento emocional, a oratória, a comunicação, a liderança, que certamente vai te ajudar a estruturar esse processo. Outro ponto que eu aprendi, sua carreira é o seu negócio. Então, se você é vendedor, se você é gerente comercial, certamente essa mentalidade de que a sua carreira é o seu negócio vai fazer todo sentido. E talvez no dia a dia você não esteja tão satisfeito na empresa que você trabalha. Talvez você tenha a impressão de que não adianta eu me empenhar muito porque a empresa também paga pouco. Eu vejo muito isso dentro das empresas quando eu vou fazer uma consultoria, um treinamento. Vendedores que têm essa mentalidade de a concorrência é grande, o mercado tá ruim. Mas se você desenvolver essa visão de que a sua carreira é o seu negócio, 2 caminhos vão acontecer. Primeiro, você pode crescer dentro da empresa que você trabalha. Talvez o seu gerente, você enxerga ele como uma pessoa que não tem tanta qualificação para estar ali. Se você entrega o seu melhor, pode ter certeza, bicho. Essa cadeira vai ser ocupada por você. Lucas, mas aqui na empresa ninguém enxerga o meu potencial. Mas será que o seu potencial é tão grande a ponto de ser observado? Você é vendedor, você tem que vender a sua capacidade, o seu profissionalismo e seus resultados. Mas se ainda assim a empresa não enxerga o potencial que você tem, tenha a absoluta certeza que alguém vai enxergar, alguém vai te dar uma oportunidade, ou você será capaz de
pegar um celular, um computador, meter a cara na internet e você desenvolver o seu próprio negócio, o seu próprio empreendedorismo. Mas se você não entender que a sua carreira é o seu negócio, você não vai sair do lugar. Então, seja na empresa que você está trabalhando, ou seja nas oportunidades que alguém pode abrir para você, tenha certeza que se você encarar a sua profissão com seriedade, se você liderar a sua profissão, se você desenvolver as outras capacidades complementares, sem dúvida nenhuma, você deixa de ser um vendedor júnior para ser um vendedor sênior, para ser um gerente comercial, para sair da empresa que você trabalha e ir para uma outra empresa que vende por um ticket médio maior, portanto te paga comissões maiores. Enfim, as oportunidades elas aparecem quando a sorte te encontra trabalhando e se empenhando ao máximo. Outro aprendizado que eu tive, a importância do processo para você poder treinar outras pessoas. E até falei que a minha definição preferida sobre o que é um processo é escrever o que se faz e fazer o que está escrito. Então, como que está o processo comercial aí da sua empresa? Quando você não tem um processo bem definido, e aí alguns até falam assim, Lucas, mas ter um processo vai engessar o meu time. Ah, processo não funciona porque às vezes o cliente está pronto para comprar e ao invés de seguir as etapas do processo eu já vou direto para a venda. Mas entenda que isso são exceções à regra. Quando você tem um processo onde você escreveu o que se faz e você faz o que está escrito, você consegue atuar com clareza. Acontece muito nas empresas de ter alguém que vende muito, outro que não vende nada e ninguém saber o motivo disso. Mas quando você tem um processo bem definido, você define os comportamentos que geram resultado e você agora tem um balizador para saber onde ajustar a performance de cada um dentro da empresa. E principalmente se você é gerente, empresário, se você lidera outras pessoas, com um processo comercial bem desenvolvido, você tira a impessoalidade da gestão. Ou seja, você sabe direcionar o seu time para o que deve ser feito. Em caso de dúvida, o processo responde o que deve ser feito e na hora de dar um feedback para o seu time, você consegue ser muito mais assertivo. Ao invés de ser aquele gerente chato que fica, e aí, já vendeu? Ei, já vendeu hoje? Ei, fulano, por que você não está vendendo tanto? Você deixa de ser o gerente chato para ser agora o feedback bem desenvolvido. Fulano, lembra que no processo comercial você deve fazer o follow-up assim, assim, assim? Você não está vendendo, cara, porque você não está cumprindo esse processo que nós definimos. Então, com o processo, o seu time enxerga onde precisa melhorar. Aí você deixa de ser o líder chato para ser o líder que desenvolve, de fato, o seu time. Fez sentido? Foram alguns aprendizados que eu pude desenvolver aqui desse podcast. Volta lá, assiste novamente, vê os trechos que mais te interessaram e, principalmente, compartilha com a sua equipe, compartilha com o seu time, compartilha com seus amigos que precisam desse conteúdo aqui para chegar em alta performance. E claro, curte, comenta, deixa aqui a sua opinião, deixa o seu comentário. Se você não está inscrito ainda, se inscreve e nós nos vemos no nosso próximo episódio para melhorar a forma como você vende.